Anderson Pinheiro, professor de redação aqui do curso Aprimorar. Como a gente havia combinado, né, hoje nós vamos começar a trabalhar esse tema redação, né, mas muito pelo começo, muito superficial, trabalhando algumas questões aí que muitas das vezes vocês têm alguns problemas, algumas dúvidas. A gente aos poucos vai desmistificando isso e, na verdade, esses assuntos basilares, né, eles são muito importantes lá para o texto de vocês, para o concurso de vocês. Então, são informações assim que são importantíssimas. Muitos candidatos vão fazer prova de concurso público, vão fazer redação e às vezes nem sabe que essas informações, na verdade, elas existem e norteiam, né, a redação para concurso público. Então, vamos lá. Bom, coloquei aqui algumas noções gerais, né, para a gente começar a trabalhar, né, a respeito, né, de que vem a ser redação. Bom, redação, como a resposta aí já diz, é um gênero textual muito recorrente em concursos públicos, podendo se apresentar em vários tipos. E por que eu falo, né, que a redação, na verdade, ela pode, né, se apresentar em vários tipos? Porque dentro de redação para concurso público, a gente pode ter outros gêneros textuais. Por exemplo, o estudo de casos, né, que é um tipo de uma redação mais expositivas. A gente tem a redação oficial, né, que também é muito recorrente aí nos concursos, ok? Então, a gente pode perceber o seguinte, que redação, né, dentro, né, do âmbito de concurso público, a gente tem vários tipos. Bom, o que acontece? É normal, né, isso acho que é um erro comum de todo mundo, né, às vezes, ou que já está estudando há muito tempo, ou que começou a estudar para concurso agora, na hora de redigir um texto, ao invés de redigir, né, uma redação dissertativa, eles, na verdade, redigem um tipo de texto que a gente chama de texto expositivo. O que é o texto expositivo? É quando o candidato, né, ele vai lá, pega um determinado tema e ele começa a discorrer a respeito desse tema. Ou seja, ele fala tudo a respeito desse tema, só que ele não apresenta um ponto de vista, ele não apresenta argumentos, ou seja, ele diz aquilo que o tema é. Bom, de fato, né, de fato, o candidato ele mostra conhecimento sobre o tema, sobre o assunto, só que ele não fez a tipologia correta, né? Ou seja, né, melhor dizendo, não fez o gênero textual correto. O gênero que a gente vai trabalhar aqui neste curso é o gênero dissertativo argumentativo, né? E isso é importantíssimo a gente anotar aqui, né? Porque esse gênero, né, dissertativo argumentativo é o qual eu estou marcando aqui, ó, na lousa, é ele que deverá ser feito no concurso de vocês. Quando eu pego um tema e, na verdade, eu discorro apenas desse tema, né, eu coloco informações a respeito desse tema, eu estou fazendo um gênero que é muito conhecido, que é o gênero dissertativo expositivo. Ou seja, eu só estou expondo, né, o tema para o meu interlocutor, mas, na verdade, eu não estou defendendo com a minha própria opinião, embasando com argumentos próprios. Okay? Então, é normal a gente pegar textos de alunos, né, que é a redação dissertativa, só que expositiva. O nosso gênero para o nosso concurso vai ser o dissertativo argumentativo. Nesse texto dissertativo argumentativo, o que vai acontecer? O candidato ele vai ter que apresentar um tópico frasal, que é um ponto de vista, que é uma opinião que geralmente vem lá no início, né, da redação, é a primeira frase da redação. Né? Esse tópico frasal ele tem que ser defendido com argumentos. Esses argumentos eles vão ter que ser desenvolvidos ao longo do seu texto e concluídos no final. Ok? Mas essa parte de estrutura, né, basicamente a gente vai falar depois. Ok? Vamos dar prosseguimento aqui às informações que são gerais. Bom, se eu fizer outro gênero ou outra tipologia, o que acontece? Basicamente, se você fugir à tipologia do texto, você vai zerar a redação. Então, isso a gente vai ver até um pouquinho mais para frente, ainda mesmo nessa aula, em que a banca ela vai colocar, né, alguns tópicos em que o candidato ele vai poder perder ponto, zerar a prova, ou a prova não vai ser corrigida, né? Mas, basicamente, se eu fizer outra tipologia que não seja dissertativa argumentativa, o candidato ele vai zerar a questão, ok? Então, vamos continuar aqui. Bom, aqui eu coloquei algumas orientações gerais, né? Algumas dicas gerais
a respeito da redação, porque muitos candidatos, às vezes, ainda têm dúvida. Então, vamos passar aqui uma por uma, né, para a gente ir comentando aqui aos poucos. Bom, dica número 1, né? Apresentar letra legível, tá? E isso é importantíssimo, galera, porque muitos candidatos têm dúvida de qual letra usar, né? Tem candidato que escreve com letra de forma, tem candidato que escreve com letra cursiva, e ainda tem candidato que mistura os dois. É importante a gente deixar registrado aqui que muito antigamente nos concursos militares, né, aeronáutica, exército, marinha, cobrava-se a letra, né, cursiva, que é aquela letra, né, que uma letra vem de mão dadas com a outra, há aquela ligação entre as letras. Por quê? Na letra cursiva, né, há a diferenciação da letra maiúscula para a minúscula pela forma, né? Essa diferenciação a gente não tem, por exemplo, na letra de forma, ok? Então, nos concursos militares de antigamente, né, se pedia muito a letra cursiva. Hoje a gente não tem mais essa obrigatoriedade. Você pode escrever tanto com letra cursiva, tanto quanto letra de forma, ok? Mas a gente só pede uma coisa, que o candidato ele escreva sempre o texto dele com letra legível. Pense o seguinte, que a sua redação, na verdade, é o contato inicial do avaliador com o seu texto. Então, a gente pode dizer que esse contato inicial ele tem que prezar pela estética do texto, né? Um texto bem redigido, com margens regulares, sem rasura, isso é muito importante, né, para esse contato inicial que o avaliador vai ter com o texto de vocês. Bom, dica 2. Evitar rasuras, porém, quando rasurar, dê um traço sobre o erro, tá? Isso é importante. Alguns alunos, né, até me perguntam, professor, quando eu errar, na verdade, na minha folha oficial de redação, eu devo rasurar, fazer aquele borrão? Nunca, 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 ok? Ou seja, a rasura ela deve ser consertada como? Vamos supor que eu escreva, né, na minha folha oficial uma palavra errada. O que eu vou fazer? Eu vou apenas dar um traço nesta palavra e escrever a palavra certa ao lado. Basicamente isso. Não precisa fazer rasura, não precisa fazer borrão, ok? A banca ela não vai te apenar por isso, ok? Ela vai entender que ali você se equivocou numa ortografia de alguma palavra e você fez a correção posteriormente mostrando que conhece, ou seja, que tem conhecimento do vocabulário ortográfico nacional da língua portuguesa, ok? Então, dê apenas um traço e escreva a palavra certa ao lado. Bom, item 3, né, que a gente tem aqui. Fazer margens regulares, né? Ou seja, a minha margem da esquerda, a minha margem da direita, ela precisa ser regular. Ou seja, a gente vai trabalhar mais para frente aqui com um modelo de texto que a gente vai trabalhar com 4 parágrafos. Ou seja, cada parágrafo, né, parágrafo 1, 2, 3 e 4, ele precisa ter um recuo. Esse recuo ele precisa ser regular, ok? Isso é importantíssimo. Tanto também a margem direita da folha de vocês, né? Aquela margem que a gente chega lá no final e vai passar para outra linha. Se a gente deixar muitos buracos ali, né, uma quantidade vazia excessiva, né, isso não é legal, né, para a correção, ou seja, para o texto de vocês, tá? Pode perder ponto, sim. Bom, outro tópico importante é evitar as repetições de palavras. Eu sei que é muito difícil, às vezes, num texto, pelo nervosismo, ou às vezes é uma palavra-chave, a gente evitar essas repetições. Mas só que isso é importantíssimo. Geralmente, quando a gente tem algum tema central, ok? E tem alguma palavra-chave para a gente colocar no nosso texto, essa palavra ela tende a se repetir abusivamente no nosso texto. Então, como que a gente pode fazer para poder evitar isso? Trocar essa palavra por um sinônimo, por um pronome, ok? Isso é importantíssimo. Ou por um termo ou uma expressão que faça referência a esta palavra. Então, por exemplo, se eu estou falando de UPP, né, e o PP aparece toda hora, né, no meu texto, o PP, o PP, o PP. Como é que eu posso trocar o PP por outros termos? Eu posso chamar o PP de projeto de pacificação, eu posso chamar de polícia pacificadora, de polícia de aproximação, ok? Então, são palavras que eu posso substituir o termo PP para poder evitar a repetição, ok? Bom, já aqui no item 5, ok? A gente tem evitar gírias, abreviaturas, frases prontas, clichês. E isso é importantíssimo, galera, porque essas expressões elas empobrecem o texto de vocês, ok? Então, colocar gírias, abreviaturas, frases prontas, clichês, isso não é legal para o texto de vocês. A gente vai ver que mais para frente
até mesmo a banca Exatos, ela pontua isso, tá? O que acontece? Nesse item 5, se a gente observar evitar gírias, né, pode ser, né, que a gente vá discorrer de um tema que fale, sei lá, sobre tribos urbanas, ok? Tribos urbanas. E que a gente sabe bem que há tribos, né, que são do hip hop, do funk, né, uma galera que é mais voltado para o sertanejo. E a gente sabe que essas tribos que são divididas aqui na nossa região, elas têm um vocabulário próprio, ok? Ou seja, se você está discorrendo sobre esse assunto, você pode citar, por exemplo, uma gíria desse tipo de tribo, ok? Só que essa gíria ela não pode compor o texto de vocês, você pode usar como citação. Né? Por exemplo, a tribo, né, do funk, né, usa muito a expressão tá ligado. Você está fazendo uma citação dessa gíria, mas você não está utilizando essa gíria para poder compor o seu texto, ok? Então vamos lá. Para a dica de número 6, vai ser a seguinte: nunca utilizar expressões do tipo eu acho, na minha opinião, particularmente, a meu ver. Por quê, galera? A nossa redação ela tem que ser redigida na terceira pessoa do singular. Por quê? A terceira pessoa do singular ela é uma marca de impessoalidade em língua portuguesa. Ou seja, na hora de fazer o meu texto, eu vou colocar o meu ponto de vista, eu vou defender com argumentos, eu vou concluir, só que eu vou fazer tudo isso de modo impessoal. A partir do momento que eu utilizo as expressões eu acho, na minha opinião, particularmente, a meu ver, eu estou trazendo um grau de pessoalidade para o meu texto, né? E isso, em redação para concurso público, é totalmente inaceitável, ok? Então, essas expressões, eu acho, na minha opinião, particularmente a meu ver, são todas expressões que trazem um grau de pessoalidade para o texto de vocês. Então, todas estão vetadas. Bom, item de número 7. Numerais normalmente escritos por extenso. Né? Então, vamos supor, né, que no seu texto você vai dar alguma referência que seja quantitativa, que apresente algum dado numérico. Vamos supor que você fale assim: mais de 20% da população do Rio de Janeiro não tem acesso à internet. Esses 20% vocês deverão escrever por extenso, ou seja, 20%. Agora só falo o seguinte: se no meu texto apresentar uma informação muito excessiva de dados numéricos, ok? Eu oriento que vocês escrevam por algarismo mesmo, ou seja, pela forma numérica. Então, isso vai depender muito do bom senso de vocês. Eu até falo o seguinte, né? Se tiver que aparecer no texto de vocês 3 dados numéricos, que vocês escrevam por extenso. Passou de 3 dados, 4 ou mais, né, pode escrever em forma de algarismo mesmo, para não ocupar tanto espaço na folha oficial. Bom, dica de número 8, né, verbos na terceira pessoa do singular ou primeira do plural. Né, isso a gente já falei, né, a respeito disso, só não tinha falado a respeito da primeira do plural. A primeira do plural, se vocês repararem, né, é o verbo que é conjugado com o pronome nós. Né? Conjugado com o pronome nós. E o que vem a ser, na verdade, esse pronome nós? O pronome nós, ele é um verbo, né? Desculpa, ele é um pronome que ele marca uma primeira pessoa do plural, só que é uma primeira pessoa do plural que, na verdade, denota uma impessoalidade. Tá? Então, isso é importante a gente mencionar aqui. Tá? O nós, ele é a primeira pessoa do plural, só que ele denota impessoalidade. Beleza? Então, na hora de utilizar, né, a pessoa, né, lá no texto de vocês, opte sempre por usar a terceira pessoa. Mas eu posso usar a primeira do plural, ou seja, aquela que é usada com o pronome nós? Pode, desde que não seja também um uso abusivo. Então fala assim: acreditamos que a UPP foi maléfica à população carioca. Ou seja, quem acredita sou eu e mais uma coletividade. Ou seja, nós acreditamos, nós cariocas, ok? Então o nós, apesar de ser primeira pessoa, ele não carrega um grau de pessoalidade, e sim de coletividade. Tá? Então, totalmente aceitável. Vamos lá, item 9. Jamais analise temas movidos por emoções exageradas. Por que eu falo isso, galera? Quando a gente analisa temas, né, que vão mexer
com as nossas sensações, os nossos sentimentos, a gente tende a colocar o nosso eu no texto, esse grau de pessoalidade. Então, é muito importante a gente analisar os temas de modo frio e, principalmente, né, de modo imparcial, ou seja, de fora, né, que a gente enxergue esse tema de fora e apenas coloque a nossa opinião. Porque se a gente se envolve muito com o tema, os elementos pessoais eles tendem a aparecer no texto de vocês, ok? E dica número 10, né? Prefiro os períodos curtos aos longos. Porque tem candidato que vai iniciar um parágrafo, ele começa o parágrafo lá com letra maiúscula, escreve o parágrafo inteirinho e lá no final do parágrafo ele vai colocar ponto final. Ou seja, fica uma frase muito longa. Então a gente opta sempre para fazer períodos mais curtos porque eles são de fácil entendimento. Okay? O seu avaliador ele vai poder analisar as suas ideias de forma muito mais eficaz lá no texto de vocês. Bom, vamos para a próxima aqui, né? O próximo slide, que ele é importantíssimo, porque ele diz respeito às proibições numa redação. O que eu nunca vou poder fazer, ok? Então, olha só, o que nunca fazer numa redação. Número 1, fazer a redação em outra tipologia. Então, a gente já sabe que a tipologia correta é dissertativa argumentativa, e se eu fizer outra tipologia, eu vou zerar o texto. Colocar palavrões, ok? Tem gente que coloca termos que são chulos. Muitas das vezes isso aqui pode até fazer zerar a redação. O item 3 é importantíssimo. Ser homofóbico, atacar qualquer tipo de credo ou religião, demonstrar alguma afinidade com práticas terroristas, ou seja, qualquer tipo, né, de trecho no texto de vocês que mencione esses elementos aqui, vocês podem tranquilamente, né, zerar o texto de vocês, né? Ou seja, a gente, né, dentro desses elementos, é necessário que a gente, né, tenha uma opinião, mas que a gente nunca ataque, né, de modo ofensivo esses elementos aqui. Principalmente quando a gente fala, né, relativo a alguma afinidade a práticas terroristas. Quando eu falo prática terrorista, às vezes o candidato até acha, né, que a gente está falando de ataques que acontecem lá no Oriente Médio, de bomba. Não, eu posso falar o seguinte, né? Prática terrorista. Se eu chego no meu texto e incito a violência, isso é uma prática terrorista, né? Ou seja, a violência ela está ligada ao contexto terrorista. Então, às vezes, a ideia ela pode ser mais simples e remeter isso aqui, né, que a gente está dizendo que são as práticas terroristas. Bom, item 4, escrever menos ou mais do número de linhas exigidos, né? Então, a gente sabe o seguinte, que a última banca do concurso da PM, ela exigiu um número mínimo e ela exigiu um número máximo. Número mínimo, 20 linhas. Número máximo, 30 linhas. Ou seja, se eu escrever o meu texto com 19 linhas, você vai perder ponto por linha que você escrever a menos. Se eu ultrapassar o número de linhas, né? Ou seja, essas linhas que são sobressalentes nem serão corrigidas, tá? Então isso é importante deixar aqui. Outra coisa, algumas folhas oficiais já vêm com o número máximo de linhas, com 30 linhas, para o candidato não ultrapassar. Né? E geralmente tem aquela borda fininha de rodapé que quando o candidato está escrevendo lá na última linha, ele sabe que o texto dele não vai caber, aí ele transpõe o final do texto para o finalzinho da folha lá para a pontinha. Ou seja, se ultrapassar, na verdade, aquela delimitação espacial que a banca dá para vocês lá na folha oficial, todo texto que ultrapassar ele não vai ser considerado pela banca. É importantíssimo a gente assinalar isso aqui. Bom, sair do tema, ok? Às vezes a gente está começando a analisar um tema e a gente foge do tema, então isso a gente não pode fazer de modo algum. Plagiar, né, texto ou algum trecho de texto, como a gente vê aqui no item 7, né? Às vezes alunos eles leem obras de outros autores, né, de filósofos históricos, né, ou de algum profissional que seja de uma determinada área, que seja especialista, e às vezes ele quer transpor esse texto para a redação. Ou seja, você está plagiando, você está colocando um texto que não é seu, ok? Num texto que deve ser o quê? De modo autoral, ele deve ser redigido de modo autoral, ok? Então, plágio na redação não pode, de modo algum. Bom, item 8, a gente fala muito, que isso aqui é muito importante, que é inventar citação. Vamos supor, né, que vocês no texto de vocês tenham que colocar algum dado estatístico, né, falando que o número, segundo a revista Veja, o número de assassinatos aumentou no Rio de Janeiro.
Se você inventar, tá, essa citação para poder embasar os seus argumentos, pode ser que o seu avaliador vá lá pesquisar e não encontre, né? E ele coloque, né, na verdade, como embasamento ineficaz, né? Os dados não batem, ou algo do tipo. Então, eu falo o seguinte: nunca inventem citação. Ah, professor, eu queria citar no meu texto uma fonte, né, um dado, mas eu não lembro a fonte. Eu falo, olha, se você não lembra, então você não cita no seu texto, porque a gente precisa ter pelo menos o mínimo de informação, né, para o seu avaliador saber que você está citando informações que estão fora do seu texto, que podem embasar os seus argumentos, ok? Mas que você não consegue dizer a fonte, porque você não sabe de onde você tirou isso, ok? Então, pelo menos saber, né, de onde vocês tiraram, se é revista Veja, Época, Jornal o Globo, site do IBGE ou algo do tipo, pelo menos o nome da fonte é importante, ok? Não precisa saber o dia ou a data, né, ou o dia da semana em que foi publicado. Se souber, melhor ainda, ok? Mas caso não saiba nenhuma dessas informações, já o nome da fonte ajuda bastante. Bom, item 9, fazer marcações, né? Símbolos, desenhos, nome, ou seja, qualquer marcação no texto de vocês é considerado como uma marcação de prova, né? E isso a banca ela não aceita, ela vai apenar e ela vai, na verdade, zerar a sua redação. Porque a banca pode entender que você está marcando a sua prova para o avaliador, na verdade, para algum avaliador, né? Te beneficiar lá na correção. Então, isso não é aceitável. Quanto à questão do nome, geralmente algumas provas de redação vêm com espaço para o candidato colocar o nome. Ou seja, naquele espaço que o candidato deverá colocar o nome dele. Em outros concursos, vem a folha oficial só para o candidato colocar um número de inscrição. Ou seja, o número de inscrição deve ser colocado no espaço, né, em que a banca disponibilizar para o candidato. Nunca em outro local, ok? Bom, e o último item, que é o item 10, é fazer texto incoerente. Ou seja, né, desculpa, fazer texto não, fazer título incoerente. Né? E a respeito do título, da obrigatoriedade do título não, eu vou falar mais para frente. Mas caso se eu colocar o título na minha redação, ele tem que estar em coerência com o meu texto, com o assunto do texto. Uma vez corrigindo, né, uma redação de uma aluna, em que o tema da redação era sustentabilidade, ela colocou o seguinte título, né? A paz que ilumina nossos caminhos. Ou seja, esse tipo de título não tem nada a ver com o texto dela. O texto dela falava de sustentabilidade, né? E ela veio com um tipo de título desse, A Paz que Ilumina Nossos Caminhos. Ou seja, o título ele não dialogava com o texto. Então, o título ele deve ser uma síntese do texto de vocês. Beleza, galera? Bom, então vamos lá, né, para a próxima informação aqui, que é a respeito dos critérios de avaliação da última banca. Como vocês bem sabem, a última banca que organizou o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi a Banca Exatos, em 2014. E ela trouxe esse quadrinho aqui, que na verdade é um quadrinho de avaliação geral. Okay? Deixa eu só voltar aqui. É um quadrinho de avaliação geral colocada lá para a gente poder analisar aqui. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem as disciplinas, né? Português, sociologia, geografia, história, legislação de trânsito, informática, direitos humanos e redação. E a gente tem um número de questões para cada disciplina. 10 de língua portuguesa e as demais disciplinas, 5 questões. Aqui neste quadro aqui a gente tem o valor das questões, ou seja, cada questão vale 1 ponto, né, para todas as disciplinas. Aqui a gente tem a pontuação máxima, né, é só somar aqui pelo número de questões, né, e o que é mais importante, a pontuação mínima para cada prova. Okay? Ou seja, para eu não ser eliminado do concurso, eu preciso ter uma pontuação mínima. E essa pontuação mínima, na verdade, é eu acertar uma questão em cada disciplina, né? E acertar metade do valor da redação. Né? Ou seja, basicamente metade da prova. E isso é importantíssimo. Bom, com essa nota mínima, o candidato ele está aprovado no concurso. Mas isso não significa que ele está classificado. Tem muito candidato que confunde aprovação com classificação. A aprovação é a nota mínima para você ter condições de entrar, né, no seu cargo público, de você ser nomeado. Já a classificação, ela se baseia na nota de corte.
Então, se você tem no seu concurso uma nota de corte muito alta e você tirou o mínimo exigido para poder passar, dificilmente você vai ser chamado. Então, a ideia, né, é a gente sempre aumentar a nossa nota de corte, né, deixar a nota lá para cima, porque as chances de eu ser chamado vai ser bem mais alta. O que é importante dessa tabelinha, vocês observarem o seguinte, que português é uma disciplina que vale muito mais pontos, porque é o carro-chefe, assim como redação, né? Quando uma banca ela coloca a redação no concurso, ou é para te aprovar ou para te reprovar, ok? Então a gente deixa essa tabelinha aqui fornecida lá pelo edital da Banca Exatos de 2014 e com as suas pontuações, né? Tudo bonitinho. A gente ainda vai continuar ainda analisando esse edital da Banca Exatos, mas agora no critério redação, ou seja, como que a Exatos ela analisou, né, as redações dos candidatos de 2014. Então vamos lá ver. Bom, então aqui a gente tem, né, o quadrinho lá, que é o critério de pontuação, né, da redação, né, fornecido lá pela Banca Exatos, em que a gente tem aqui dois quadrinhos, um de correção normal e outro de correção de conteúdo. Então vamos lá. No critério correção normal, o que a Banca Exatos avaliou? Primeiro tópico, ortografia, acentuação e propriedade vocabular. Então isso valendo 3 pontos. Morfossintaxe, valendo 1 ponto. Pontuação e elementos de coesão, valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Bom, ortografia significa dizer, né, que a banca vai te avaliar se você sabe utilizar um X, né, um CH, sabe diferenciar o uso do G e do J. Acentuação, né, acentuação de palavras, acento agudo, acento circunflexo, palavras que, segundo o novo acordo, perderam acento. Isso é importantíssimo, né, a gente ver. A gente vai ver isso também aqui no nosso módulo de redação. A gente vai ter, né, um módulo da aula que é só voltado para a escrita, né, para melhorar a escrita de vocês. A propriedade vocabular, ou seja, se eu conheço o vocabulário específico do tema que eu estou discorrendo, isso é importantíssimo, que eu já deixo uma dica, né? A gente só conhece o vocabulário específico de um determinado tema estudando e pesquisando esse tema. A morfossintaxe diz respeito às regras de concordância, né? Concordância verbal, concordância nominal, pontuação, utilização de ponto, ponto e vírgula, travessões e elementos de coesão. Galera, isso aqui é muito importante, que são os usos dos conectivos, né? Das conjunções, conjunção explicativa, causal, concessiva, ou seja, um embora, um contanto que, um já que, um visto que, né? São conjunções que também nós vamos estudar aqui na nossa parte de escrita de redação. E agora a gente vai para a correção de conteúdo, ou seja, primeiro tópico aqui valendo 3 pontos é o desenvolvimento do tema, ok? Ou seja, a banca ela vai avaliar se o candidato ele consegue avaliar este tema, colocar argumentos coerentes para esse tema, se ele consegue concluir esse tema. Isso é muito importante. A tipologia textual, foi o que eu disse, que é a dissertação, e o gênero é dissertativo argumentativo, tá? A gente precisa guardar isso. E a coerência textual, ou seja, a coerência textual é aquela parte em que a banca vai analisar se o candidato ele não está incoerente nas afirmações. Porque às vezes o candidato ele faz uma afirmação lá no começo do texto e ele se contradiz no final do texto, ok? Então isso aqui também vai ser analisado. Tudo isso valendo 3 pontos. Seleção de argumentos, ou seja, quais são os argumentos, por exemplo, que eu posso colocar para defender, né, que a intervenção militar no Rio de Janeiro, né, foi benéfica, né, aqui para a nossa cidade. Então, essa seleção de argumentos, né, elas têm que embasar de modo que convença o seu avaliador, ok? Essa construção da argumentação tem a ver com o desenvolvimento, né? Ou seja, como vocês vão desenvolver para poder defender a sua ideia. Então, isso tudo, né, aqui valendo 2 pontos, totalizando 5 pontos. Ou seja, o total geral de pontos, tanto da correção formal quanto da correção de conteúdo, 10 pontos, ou seja, 5 pontos para cada bloco. Bom, agora um pouquinho mais para frente, né? Eu vou colocar aqui para vocês o texto oficial,
né, com as observações da Banca Exatos, né, a respeito da redação, ok? Para vocês verem que está batendo aí bonitinho, tudo certinho, com as minhas orientações. Então, vamos lá. Vou ler aqui com vocês. Um momentinho. A gente tem assim. A redação com mais de 30 linhas ou com menos de 20 linhas será penalizada com perda de 1 ponto por linha fora do limite. Então, se eu fizer uma redação com 15 linhas, foram 5 linhas a menos. Ou seja, eu vou perder 5 pontos. É muita coisa, né, galera? Então, isso a gente tem que estar atento, ok? O quesito conteúdo será avaliado quanto aos aspectos de pertinência ao tema proposto, argumentação coerente das ideias e informatividade. Isso aqui é importante, né? Porque a banca vai avaliar se o candidato, de fato, ele pesquisou esse tema ou se ele está enchendo linguiça. A adequação do uso de articuladores, e articuladores vocês podem trocar aqui por conjunções, que são aqueles elementos de coesão lá do quadrinho anterior. Organização adequada de parágrafos, né? Então, a gente já vai trabalhar aqui de antemão, né, que o nosso modelo de redação sempre vai se basear em 4 parágrafos. Ok? A gente vai falar isso mais para frente. E propriedade vocabular. Ou seja, se o candidato ele conhece o mínimo do vocabulário exigido, né, para o tema que ele está discorrendo. Isso é importantíssimo. Então, olha só, esta parte aqui de propriedade vocabular, galera, né, ela tem a ver, na verdade, com o quê? Então, a gente vai até assinalar aqui. Ela tem a ver, né, com o trabalhinho de casa que vocês, candidatos, vão fazer, né, que diz respeito ao quê? Pesquisar, né, temas. O candidato ele vai pesquisar temas para poder adquirir uma propriedade vocabular maior. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, né, para vocês verem. Trabalhinho de casa, propriedade vocabular é pesquisar e ler artigos sobre o tema. Beleza, galera? Então, deixa essa dica aí. Bom, outra dica importante, né, que a gente pode colocar aqui, né, a folha do texto para a prova de redação não permitirá qualquer identificação do candidato pela comissão de correção na parte destinada à dissertação do tema proposto, garantindo assim o sigilo do autor da redação. Então, isso eu falei, nenhum tipo de marcação vai ser aceito no texto de vocês. Bom, o candidato somante poderá poderá pôr sua assinatura em local específico, ente indicado para tal finalidade, sob pena de anulação da sua prova e redação consequente da eliminação do concurso. Este tópico aqui ele ficou um pouco confuso, né, na sua edição, mas é o texto original que está lá fornecido pela Banca Exatos, ok? Vamos para o próximo item. A administração do concurso poderá fornecer folha de rascunho no próprio caderno de provas, para o rascunho da redação. A folha de rascunho do caderno de provas será de preenchimento facultativo, ou seja, eu posso preencher a folha de rascunho ou não. Tem gente que preenche para poder fazer o rascunho antes e depois, né, colocar para a folha oficial, mas fica facultativo. Pode entregar sem problema algum a folha de rascunho em branco, caso vocês não queiram fazer rascunho. Okay? E não será válida em hipótese alguma para avaliação da redação do candidato. O espelho da folha de redação do candidato será divulgado no endereço eletrônico da Exatos, promotores de eventos e consultoria, na mesma data de divulgação das notas, e apenas durante o prazo recursal, o prazo que vocês terão para poder contestar, né, a correção da redação de vocês, né, sendo permitido ao candidato levar o rascunho da sua prova após 3 horas do início de prova. Então, é importantíssimo, galera, a gente observar esse último item, porque dentro do prazo que a banca exigir, ela vai mandar para vocês, né, uma digitalização do texto de vocês com a correção. Vocês vão ter que olhar, né, essa correção de acordo com os critérios de pontuação da banca, né, ver se vocês concordam com esse tipo de avaliação de nota, né, para depois entrar com um recurso. Então, esse item 9.3.7 ele é importantíssimo, né? Ou seja, o recurso que vem posterior à correção da redação. Bom, e por fim, né, que a gente tem aqui, importantíssima, né, a respeito da redação, né? Será atribuída nota 0 à redação. Então, em que momento
eu vou zerar a redação. Letra A, cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido, ou seja, fugir ao tema, como eu disse anteriormente, que fuja da tipologia. Então, isso aqui a todo momento do curso eu estou falando para vocês, né? Ou seja, está batendo bonitinho, né? O conteúdo que eu estou passando, com os critérios de avaliação. Isso é importante a gente marcar aqui nesse curso, né? Porque é um compromisso que eu estou assumindo aqui com vocês. C, considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamentos excessivos entre letras, palavras, parágrafos, bem como códigos alheios à sua língua português escrita ou idiomas diversos de português. Nesse tópico aqui, eu só queria fazer uma observação. Algumas folhas de proposta de redação vêm trazendo assim, ó, o texto deverá ser escrito em prosa e em norma padrão, né, da língua corrente, ou algo do tipo. O que é um texto escrito em prosa? Só para o candidato, talvez, porventura, lidar com essa palavra na hora da prova e não ficar com dúvidas, ok? O texto escrito em prosa é o texto que é escrito em parágrafos, ele é organizado em parágrafos, né? Texto em prosa é isso, texto é em parágrafos, né? Porque a gente tem textos em prosas e tem textos em versos. Texto em verso é poema, é letra de música, então o texto de vocês tem que ser redigido em prosa, ou seja, organizado em parágrafos. D, que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta. E, cujo texto esteja, no todo ou em parte, cópia, transcrito ou plagiado de outro autor. Isso aqui é importante, que a gente já falou lá, né, nas proibições, né, o que nunca deve se fazer numa redação. E aqui, né, que apresentar qualquer escrita, sinal, marco, símbolo, né, que possibilite a identificação do candidato. Então, se eu colocar um asterisco, se eu colocar um pontinho fora da folha, um tracinho, um pauzinho, qualquer coisa, né, qualquer símbolo que tenha no meu texto, que não seja a letra, a banca ela vai zerar o texto de vocês. Okay? Então, aqui a gente tem o texto oficial fornecido pela última banca, que foi a Banca Exatos, né, trazendo todas essas observações. Bom, então a gente encerra aqui esse próximo bloco, né? Espero que não tenha ficado aí nenhuma dúvida a respeito disso, né? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, é só voltar esse vídeo. Ele vai estar aí disponível para vocês a hora que vocês quiserem assistir. Consultem também o material de apoio. Se ficarem com alguma dúvida, assistam de novo, porque essa primeira parte da aula ela é importantíssima para vocês, para o entendimento na hora de redigir um texto. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.